Olá, paz do Senhor, estamos aqui trazendo para você mais um resumo prático da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando neste trimestre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Você que tem essa revista, está nos acompanhando, deixo aqui o meu abraço aos nossos professores da escola bíblica dominical aqui no campo de Joinville, e sempre estamos trazendo aqui um resumo prático, em forma de esboço, para que você possa aí aprofundar cada tópico. E nós passamos aí pelos 3 tops da nossa lição, também os subtópicos, trazendo aí de forma prática, objetiva, e que você possa aprofundar ainda mais e ter uma lição, uma escola abençoada. Lição número 7, o ministério da igreja. Temos como texto áureo Efésios, capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A nossa verdade prática: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então vamos lá estudar aí sobre o ministério da igreja. Top 1, eu coloquei uma frase aqui, talvez você já ouviu essa frase, mas tem tudo a ver com a nossa lição. Ministério não é ser visto, mas sim serviço, tá bom? Então, devido aí os dias em que vivemos, o antropocentrismo, onde muitas pessoas acham que entrando para o ministério, tendo alguma função eclesiástica, alcançam alguma visibilidade, algum objetivo, querem se promover, e não é esse o sentido de ministério. Ministério é serviço, é trabalhar. Quanto mais Deus te dá alguma função, alguma responsabilidade de maior envergadura, com mais pessoas que você tenha que cuidar ou administrar, maior é a sua responsabilidade, mais você tem que servir aquelas pessoas. Numa empresa, o grande chefe, o grande gerente da empresa, talvez ele tenha vários funcionários para servir ele, mas na igreja é totalmente ao contrário. Quanto mais Deus te dá funções, quanto mais Deus te dá responsabilidades, mais você tem que servir a igreja, mais você tem que se desgastar, mais tempo à disposição daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, do seu ministério, tá bom? Top 2, vamos lá. Todo cristão é um sacerdote de Deus. E aqui nós vimos, no tópico número 1, vai trabalhar aqui a questão do sacerdócio do Antigo Testamento. Então, eu fiz um resumo aqui. Nós temos o período sacerdotal, onde Deus escolhia um cabeça da família para representar ali o sacerdote da família. Depois nós temos a nação de Israel, que foi posta como um sacerdócio de outras nações. E aí nós vemos no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão, da tribo de Levi, onde eram os sacerdotes responsáveis pelo culto e pela parte sacerdotal, ofertas que eram feitas, tinha que passar pela família de Arão. E aí nós vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento, nós temos a igreja. A igreja é o sacerdócio universal de todos os crentes. Através de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, ele foi o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, se entregou por nós, e ele é o cabeça da igreja. Então, através de Cristo, nós temos, hoje, todo crente pode ser um sacerdote, pode chegar a Deus, oferecer o seu culto, a sua adoração, o seu louvor, ministrar a palavra, pregar para outras pessoas. Nesse sentido, todo cristão é um sacerdote de Deus, tá bom? Vamos para o top 3. O resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes foi uma obra da reforma luterana do século XVI. É importante o comentarista colocar esse aspecto, e eu quero aqui reforçar, Por quê? Porque nós temos, no caso, no catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres,
Não há uma função sacerdotal para os membros da igreja. Aí nós temos o Papa e a questão. Mas com a reforma luterana do século XVI, Martim Lutero ele recupera, né? Ele resgata essa doutrina do sacerdócio universal dos crentes com as suas 5 solas, né? Sola Escritura, Solis Christus, Sola Gratia, Soli Fide e Soli Deo Gloria. Né? Com essas 5 solas, ele resgata aí essa doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes. Então, através da Escritura, através da palavra de Deus, foi resgatado isso com a reforma luterana, tá bom? Vamos lá, top 4, os dons ministeriais são para edificação da igreja. Aí nós vemos em Efésios, que é a nossa leitura bíblica, capítulo 4, versículo 11 e 16, o 5, a gente usa os dedos da mão, né? O apostolado, havia algumas características para ser apóstolo. Tinha que conhecer Jesus, tinha que viver com Jesus, né, ter visto os milagres por isso que hoje nós não temos na igreja a figura do apóstolo, o que substitui é o missionário, que vai abrir uma igreja, né, a função apostólica é o missionário que faz hoje. Então o apóstolo, que é o dedão, né, e ele atinge todos os dedos, ó, por isso que ele é o primeiro. Nós temos também o profeta, né, que é o dedo que aponta, né, é o que traz a mensagem de Deus, e aqui nós fazemos uma distinção do profeta do Antigo Testamento, ou o profeta que Deus escolhe como um ministro, né, como um ministério, e o dom de profecia que pode ser dado a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode exercer o dom de profecia, né, qualquer crente pode exercer o dom de profecia e entregar uma profecia que Deus mandou a alguém. Mas não esqueça que quando aponta o dedo, assim diz o Senhor, tem 3 dedos apontando para nós, né? Então o apóstolo, o profeta, nós temos o evangelista, o dedo maior, que vai na frente, que vai primeiro, pregar, falar de Jesus, né? Tem facilidade oratória para conquistar as multidões, provavelmente o ministério de evangelista. Deus dá também o dom de cura, dom de maravilhas, porque chama a atenção das pessoas, né? O evangelista é aquele que prega com entusiasmo e atrai as multidões para que Jesus possa fazer a obra, o Espírito Santo salvar a pessoa. É o evangelista. E aí nós temos o pastor, o 4º dedo aqui, né? E não é por acaso que tem aliança, é o dedo que carrega a aliança. O pastor está casado com a igreja, e o pastor tem a função de pacentar, né? O pastor tem a função de cuidar do rebanho da igreja. E o último, o mestre, né? O doutor, que é o minguinho, né? Onde muitos dedos não conseguem entrar, o pequenininho entra. É aquele que cavoca. Você pode ouvir uma mensagem por várias pessoas, um versículo conhecido, mas quando você ouve o mestre, você diz da onde que ele tirou tanta coisa. É o dom ministerial, né? É o dom de mestre, o ministério de mestre. Aí estão os 5 dons ministeriais, né, que servem para a edificação da igreja. É importante você levar, né, nessa forma didática, com os dedos, fica bem fácil das pessoas entenderem. Top 5, qual é a missão do diácono? Né? E aí nós vemos que a igreja começou a crescer, a igreja primitiva, e os apóstolos sentiram a necessidade de ficar pregando a palavra, se preparando, orientando, aconselhando e deixar, né, um serviço muito importante, que era o serviço social, para os diáconos. Então os diáconos foram criados para ajudar as viúvas, os órfãos, ajudar as pessoas necessitadas, né? Então o diácono ele é para servir e ajudar a parte social da igreja. E hoje também o diácono ele serve, ele ajuda na recepção da igreja, ajuda na ornamentação da igreja, né? Se tem alguma coisa faltando, ele está apto também para dirigir um culto, para ficar na recepção, para cuidar do som, para servir a ceia, né? A função do diácono hoje na igreja, e também ajudar os necessitados, entregar uma cesta básica ou fazer qualquer outro tipo de serviço. Top 6, qual é a diferença do diaconato para a diaconia?
Isso é muito importante a gente entender a diferença. O diaconato, que vem do diácono, né? O diácono é de um grupo de diaconato. Diaconato são vários diáconos de uma igreja, que são ministérios específicos, pessoas que foram consagradas a diáconos para estarem ajudando numa igreja local. Então é um ministério específico de uma consagração de pessoas que foram consagradas para fazer aquela função, exercer aquele trabalho de diácono, como eu já falei no top 5. A diaconia já é algo maior, algo mais amplo. A diaconia é a missão de todo crente de servir. Todos nós temos a missão de servir, nós somos chamados para servir. Todo crente ele tem a obrigação de desenvolver ou exercer a diaconia. Você vê uma necessidade, você vê qualquer situação, você pode ajudar, você pode servir, você deve, deve ajudar, deve servir, deve se colocar à disposição do seu pastor, independente se você foi consagrado ou não. Isso é diaconia, missão de todo crente, de servir. Diaconato é missão específica para o ministério local, ministério específico. Top 7, qual a função dos presbíteros? A palavra presbíteros é supervisor, é sinônimo de ancião, bispo, pastor, Na igreja primitiva tinha um grupo de anciões que eram consagrados a presbíteros que coordenavam, ajudavam na administração da igreja. Hoje a função do presbítero é a pessoa, é um auxiliar do pastor, está apto a servir a ceia, orar pelos enfermos, ungir as pessoas, essa é a função do presbítero, ministrar a palavra, pregar. Ele dirige congregações também, porque ele auxilia o pastor nas funções pastorais, ele exerce as funções pastorais. Na Assembleia de Deus, nós usamos os presbíteros para conduzir. Muitas congregações são dirigidas pelos presbíteros da igreja, porque exerce as funções pastorais. Então, bispo, pastor, ancião, presbítero são palavras sinônimas, tá bom? Vamos lá para o top 8. Quais são as qualificações de natureza moral para quem quer exercer o ministério? Então, para exercer o ministério, seja de pastor, evangelista, mestre, existe qualificações, E nós temos qualificações de caráter moral, caráter social, caráter espiritual. Vamos lá, algumas. Caráter moral, não ser avarento. A pessoa não pode ser avarento, desejo de ser rico, de querer a qualquer custo crescer na vida, financeiramente. Então, nesse aspecto moral, ele não pode ser, ele deve ser irrepreensível, uma pessoa que dê um bom testemunho, um bom exemplo, uma pessoa que tenha qualificações para tratar com outras pessoas, um bom relacionamento com as pessoas, Ninguém pode trazer alguma coisa de caráter moral que manche a sua reputação. E top 9, quais são as qualificações de natureza social para quem deseja exercer o ministério? E aí nós citamos algumas: não pode ser soberbo, arrogante, orgulhoso, não pode ser iracundo, violento. Então tem que ser uma pessoa que exerça o ministério, que tenha o fruto do Espírito na sua vida, a misericórdia, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Todo cristão deve exercer esse fruto do Espírito, e principalmente aquele que exerce uma função de liderança, uma função ministerial. E eu fecho o nosso top 10 dessa semana dizendo para você, o top 10. O ministro deve cuidar de 6 áreas. Quais são as 6 áreas? Primeiro, a sua vida espiritual, Segundo, a sua vida moral. Terceiro, a sua vida física, a sua vida social, a sua vida eclesiástica, a sua vida familiar. 6 áreas que o ministro deve cuidar. Vamos novamente? Vida espiritual. Você deve ter um devocional, diariamente, leitura da Bíblia, oração, cuidar da sua vida espiritual. Moral, uma boa reputação, um bom testemunho, que ninguém manche
a sua reputação, né? Uma vida física, cuidar da sua vida física, da sua saúde, porque se você não se cuida, terá pouco tempo para exercer o seu ministério, né? Uma vida social, bom relacionamento com as pessoas, né? Tratar bem as pessoas, de fácil trato, né? Como é bom a gente trabalhar com pessoas de fácil trato, de fácil comunicação. Uma vida eclesiástica deve estar ligada a uma igreja, estar ligada ao ministério local, obedecer ao seu pastor, frequentar os cultos, e uma vida familiar abençoada, uma família abençoada, cuidar bem da sua família. A nossa primeira congregação é a nossa família. A nossa família é a nossa prioridade. Não adianta eu conquistar várias coisas no meu ministério se a minha família não for alcançada pelo Senhor Jesus. Então eu devo me preocupar com isso e cuidar da minha família. Minha família estando bem cuidada, eu terei condições de cuidar da igreja, das minhas obrigações e dos meus afazeres, tá bom? Foi aí a lição número 7, um resumo prático, objetivo do ministério da igreja, né, trazendo aqui em forma de esboço 10 tops para que você possa aí aprofundar e ainda enriquecer ainda mais a sua aula. Gostou? Compartilhe, deixe seu like, né, deixe a sua mensagem e nós estaremos na próxima semana, querendo Deus. Um abraço e fique na paz do Senhor.